Seja muito bem-vindo ao programa Avicultura e Suinocultura desta semana. E olha só, gente, com o crescimento do consumo consciente, cada vez mais pessoas se preocupam não só com o que comem, mas também com a forma em que os alimentos são produzidos, né? E hoje a gente vai entender as principais diferenças entre o frango comum e o frango produzido de forma orgânica. Por isso, nós recebemos o nosso convidado, que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, o Elcio Figueiredo, que já está aqui com a gente, vai nos ajudar a desvendar todas essas situações, né, desafios, vantagens de cada sistema de produção. Elcio, bem-vindo! Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E Elcio, fala pra gente um pouquinho em relação ao consumo consciente desses alimentos de origem animal, né? Ele vem crescendo com o tempo? Como que o senhor enxerga aí esse movimento na avicultura brasileira? Realmente vem crescendo, o consumidor está muito mais informado sobre sistemas de produção e alimentos utilizados para os animais, bem-estar dos animais, a questão ambiental. Então, tudo isso informa o consumidor que quer uma produção mais saudável, um sistema de produção mais sustentável, um ambiente mais limpo, né? Isso tudo tem a ver, então, com essa informação dos dias atuais, né, sobre sistemas de produção e qualidade de produtos. E qual que é a diferença entre um animal comum e o outro produzido de forma orgânica? A produção orgânica, ela tem uma norma bem extensa, é uma norma que é editada pelo uma portaria do Ministério da Agricultura, que instrui sobre como produzir, como converter uma unidade de produção para o sistema orgânico e como produzir nessa área convertida. Então, ah, o principal da produção orgânica, no caso, é que no espaço da propriedade rural que foi convertido para o sistema orgânico, e aí tem lá uma grande quantidade de recomendação do que pode estar nessa área de convertida, né? Por exemplo, o histórico do uso dessa área no período anterior, tem que haver um período de pousio para sair do ambiente os resíduos da agricultura anterior, vamos dizer que usava herbicidas e outros agroquímicos que não são permitidos na produção orgânica. Então, nessa área, tudo que for produzido numa área convertida pode ser certificado como orgânico, desde que tenha feito toda a documentação, quer dizer, tudo que você aplicar na área, na terra e nos animais tem que estar registrado, rastreado para poder ser certificado. Então, a diferença está aqui, ah, um frango orgânico, no caso, ele tem que ser alimentado com alimentos produzidos numa área orgânica. Não pode usar ingredientes que não são permitidos, principalmente aqueles ingredientes que são ingredientes químicos de síntese, né? Inclusive medicamentos. Tem norma para como utilizar isso. E, com isso, dá uma produção mais natural. Quer dizer, ela não necessariamente vai ser mais nutritiva, ela é uma produção mais natural, mais ligada ao ambiente local. E o que motivou o surgimento desses sistemas alternativos de produção, como, por exemplo, o frango orgânico sustentável, em oposição a esse modelo convencional? Praticamente todas as carnes, todos os alimentos eram orgânicos, né? Então, quem não usava agroquímico de síntese para combater ervas daninhas, para combater insetos, tinha produção orgânica. E os animais que eram criados aí, normalmente também eram orgânicos. Com a industrialização das cadeias produtivas, muito se distanciou desse sistema. Então, por exemplo, o frango consome diretamente milho, farelo de soja e alguns outros ingredientes para completar a ração.
e não são produzidos mais na propriedade rural, local, onde a ave será produzida. Eles são produzidos em grande escala em outros estados, outra região, e são transportados. Então, além dessa questão da pegada de carbono, que o transporte acarreta, também não tem, vamos dizer assim, uma combinação dos ingredientes locais daquele terreno, daquela localidade ou daquele município com o produto que é produzido, né? Então, isso aí, pessoas que têm propriedades rurais que não estão mais, vamos dizer assim, aptas para produzir em grande escala com o sistema industrial, elas querem encontrar um nicho para o seu produto, né? Então, aí elas tentam agregar valor nesse produto, porque a escala é pequena, né, produzindo ele de uma forma que tem um apelo mais sustentável para a população. Elcio, e falando agora sobre o frango convencional, né? Muitas pessoas ainda acreditam que o frango de granja recebe hormônios e afins. O que o senhor pode falar sobre isso? É mito, não é? O que realmente acelera aí o crescimento dessas aves? O que acelera o crescimento dos frangos, dos suínos, dos bovinos, é o melhoramento genético e a, a fabricação das rações de forma a atender todas as necessidades dessa genética melhorada. Não há necessidade e nem há como usar hormônio em frangos, porque quando o hormônio vai fazer o efeito, o frango já foi abatido, ele é abatido num período muito jovem, né? Então, isso aí não tem fundamento. E além da genética, quais são as principais características desse sistema de produção convencional que diferenciam ele dos modelos alternativos? Sim, ah, são muitas características. O modelo convencional, ele é todo ele feito e produzido pelo produtor rural que reside na propriedade. E o modelo industrial, ele é feito pela uma indústria, né? Então, tudo vem pronto para o produtor rural apenas criar um frango que ele recebe também o pinto para produzir ali o frango. Por exemplo, no modelo convencional, os ingredientes que vão ser utilizados para produzir qualquer animal, frango, bovinos de corte, bovinos de leite, suínos, tem de ser produzido na área convertida, na área da propriedade rural. Ele não pode viajar, esse ingrediente viajar, vai lá na cooperativa, depois volta para cá. Então, ele é produzido, processado e alimentado os animais naquele local. Os animais têm que ser oriundos de já outros rebanhos orgânicos, né? Se você não conseguir adquirir de outros rebanhos orgânicos, você tem um período de conversão para comprar um frango, um pinto, vamos dizer assim, para produzir carne. Pelo menos 3/4 da vida do frango ele tem que estar no período de conversão, no período de produção orgânica. E, os tratamentos químicos de síntese somente podem ser utilizados quando os tratamentos convencionais não surtirem efeito. Por exemplo, um animal que foi tratado 2 vezes num período de 6 meses, ele já não, no caso não é frango, no caso de suínos ou outros animais, ele não tem mais condição de receber o certificado de orgânico. Ele pode ser vendido como animal comum depois, não como orgânico. Então, além então da produção dos alimentos na unidade orgânica da propriedade, do tratamento com acesso a áreas de piquete, né? Então, os frangos precisam de ter liberdades para sair da área de pastagem, e lá nessa área de pastagem você precisa ter pelo menos 2 metros quadrados por frango, se for tipo extensivo, ou 0,4 metros quadrados por frango se for tipo pastejo rotativo. Além do pastejo, ele tem que receber a ração também dentro
do galinheiro, né? E não pode receber promotor de crescimento, antibióticos somente naqueles casos em que a terapia convencional não surtia efeito. Então, são muitas diferenças. E a idade de abate, que é o. Bom, tem a questão da genética. Para você poder ter um frango resistente sem tratamento sanitário, ou vamos dizer, tratamento químico, ele precisa ser de uma genética que seja adaptada a esse sistema de manejo. Então, antigamente, a norma dizia que deveria ser criado até os 84 dias, 83 dias de idade, para ser considerado orgânico. Então, genéticas de frango branco, elas não conseguem chegar até os 84 dias, elas até conseguem, mas elas ficam prontas com 35 dias. Né? Então, hoje a norma não fala mais se é 84 ou se é 35, ela só fala que tem que estar no manejo orgânico. E além dessas diferenças da genética, da nutrição, do manejo fora do galinheiro, por exemplo, tem que atender o bem-estar. Não pode, por exemplo, deixar as aves passarem frio, não pode deixar as aves ficarem em ambiente fechado ou no escuro, como muito se faz hoje nos aviários de dark house. Então, essas diferenças todas, elas causam diferença na textura da carne que é produzida, se for produzida em pastagem, e também no gosto, né, da carne que vai ser produzida. Elci, deixa eu te perguntar uma coisa agora. E sobre o frango orgânico, quais são as exigências específicas para um frango ser considerado orgânico, né? O que envolve esse processo? Desde a alimentação até o ambiente de criação? Exatamente. Primeiro, ele tem que ser criado numa unidade que foi convertida para um manejo orgânico, uma propriedade que foi convertida. Depois, ele tem que ser, por exemplo, o início do plantel, você tem que comprar pintos ou galinhas de um sistema que era orgânico. Se não for de um sistema orgânico, você tem que criar por um período pelo menos de 3/4 da vida da ave no sistema orgânico para ela poder receber depois o selo de orgânico. E a alimentação tem que vir dessa propriedade convertida. E, além disso, o manejo de pastagem e alimentação tem a norma própria para ele. As aves têm que ter um período de passeio, vamos dizer assim, pastagem, de pelo menos 6 horas numa área aberta. O espaçamento ou a densidade das aves, no caso do frango, para pastejo, é 2 metros quadrados por frango, num sistema extensivo, ou 0,4 metros quadrados num sistema de pastejo rotacionado. E dentro do galinheiro não pode ter mais de 30 quilos de frango por metro quadrado. Bom, muitos dos sistemas não convencionais, dos sistemas industriais, eles não têm essas práticas, né? E esse é o principal diferencial. Elcio, obrigada pelas informações até aqui. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. E para você de casa, fica aqui o convite e continue com a gente no AgroMais, o seu canal da agroinformação, e também nos acompanhe nas nossas redes sociais. Não saia daí que a gente volta já. Estamos de volta com o nosso programa Avicultura e Suinocultura. E na edição de hoje estamos falando sobre as diferenças entre o frango orgânico e o frango convencional. Nosso convidado para esse bate-papo é o Elcio Figueiredo, pesquisador da Embrapa Suínos e Aves. E Elcio, agora de volta aqui no segundo bloco, em termos práticos, quais são as principais diferenças entre o frango orgânico e o sustentável em alimentação, por exemplo? O frango industrial, ele é alimentado com uma ração
calculada e ajustada por computador para todos os ingredientes e nutrientes que o frango de genética melhorada necessita para crescer em cada fase da vida. Então, ele usa rações que são trocadas, vamos dizer assim, a fórmula delas trocada a cada semana. Com isso, otimiza o crescimento do frango industrial e ele chega, além de ser melhorado geneticamente, ele chega no tempo de abate em um período muito breve, de 35 dias, 42 dias. No frango orgânico, os alimentos, não é possível utilizar todos os ingredientes que é usado no frango industrial. Por exemplo, a questão dos aminoácidos sintéticos, que é uma necessidade no frango industrial para compor a ração, mas no frango orgânico você teria que fornecer esses aminoácidos necessários via ingredientes produzidos na propriedade. Então, essa é a maior dificuldade hoje de você produzir frango orgânico. Também pela logística de se produzir esse frango com ingredientes que você não encontra no local e fica difícil de adquirir. Então, tudo isso encarece muito o preço do frango orgânico, né? Além do que, as linhagens para a produção orgânica, para poder ser criadas sem esses aminoácidos sintéticos, elas precisam ser linhagens mais resistentes e por isso são mais tardias também. Então, normalmente um frango orgânico ele vai ser abatido acima dos 60 dias ou acima dos 70 dias, né, para poder ter um peso suficiente para compensar a criação. Já no frango industrial, ele a partir dos 28 dias já pode ser abatido, porque ele foi alimentado com ingredientes que dão muito mais rapidez no crescimento. Era justamente essa a minha próxima pergunta para o senhor em relação aos custos e a preço, né? Os custos de produção são diferentes e o preço de venda para o consumidor também? Exatamente, os custos de produção são muito diferentes. O frango orgânico ele é produzido dentro da propriedade com um custo bem mais caro, talvez 3 vezes o preço de um frango convencional. E a logística do frango orgânico para chegar ao mercado é também muito mais cara, né? Então, você tem essa diferença de custo interno e depois custo fora da porteira, que eleva muito o custo de produção do frango orgânico. Depende do ponto de venda, o custo altera muito mais ou menos. Por exemplo, normalmente frango orgânico ele vai ser vendido na feira, né? Então, o custo de levar na feira talvez não seja tão caro como o custo de um supermercado que você paga um preço de gôndola, né? Mas o custo de produzir esse frango e levar em pequena quantidade, por conta do tipo de transporte e por conta da quantidade de produto que você vai entregar, eleva o preço. E dentro da propriedade, o custo é provavelmente 3 vezes o custo dentro de uma granja de frangos industrial. Assim, nesse caso, o que realmente muda para o consumidor ao optar por um ou outro? Ou é apenas aí uma questão ética e ambiental? É uma questão ética, é uma questão ambiental e é uma questão de costume, né? De sabor, pratos que podem ser feitos com frangos de período de criação mais longo, né? Então, tem essa parte aí do, do uso da terra, né? Que hoje as propriedades pequenas elas precisam de uma alternativa. Então, as pessoas que têm essas propriedades pequenas, elas têm que procurar um nicho de mercado para os seus produtos. E, e isso, então, faz um movimento social e faz um movimento gastronômico e faz um movimento vamos dizer assim, uh, sabor, né? Melhora a quantidade de pratos que você pode fazer com frangos de procedências diferentes, de tipo de criação diferentes. Aham. E como que esse mercado ele tem se comportado aí nos últimos anos? Olha, o mercado de frangos orgânicos no Brasil é muito pequeno, ele não aparece na estatística praticamente, porque o mercado do frango industrial é 99,9%, né, no Brasil.
Onde se produz genuinamente frango orgânico são nas chácaras, quintais e propriedades rurais, onde normalmente são criadas galinhas caipira, que são realmente mais próximas do orgânico, embora não seja certificada, e que ali se alimentam com propriedades feitas com ração feita na propriedade e reproduzidas ali mesmo, né? Então, esse é um típico sistema do interior do Brasil, né? Pois é, e quais são os maiores desafios hoje, então, para poder ampliar esses sistemas de produção no Brasil? Quais são as questões? Custo, logística, demanda? Qual que é o principal desafio aí de vocês? O principal desafio de quem produz frango orgânico é conseguir uma escala para compra de ingredientes certificados ou para produção de ingredientes certificados, formar uma cadeia. Por exemplo, se eu tenho uma propriedade rural e produzo milho orgânico, soja orgânico, outros ingredientes, que só com milho e soja não se balanceia uma ração de produção de frango orgânico, tem que ter vários ingredientes, mais ou menos uns 10 ingredientes. Então, isso dificulta. É preciso que se produza muitas culturas na propriedade, ou uma propriedade produza uma cultura certificada, outra cultura, e assim vai. E isso ser intermediado por um sistema associativista, como uma cooperativa, por exemplo. Então, o produtor pequeno, sozinho, ele não consegue viabilizar essa produção. Precisa dar volume, escala, né? Ter rastreabilidade, ter documentação, para ele poder atender um mercado maior, né? Se você pegar, por exemplo, outros países como Inglaterra, como França, eles têm um sistema muito mais organizado para produzir aves que eles chamam label ou biológica, que é o orgânico, que daí funciona. Lá os mercados chegam, os orgânicos chegam a 10, 15% do frango, né? Aqui não chega a 1%, eu acho. Pois é, e tem incentivo ou algum apoio técnico para pequenos produtores que desejam migrar do sistema convencional para o sustentável ou orgânico? Tem incentivos, o governo tem, todas as empresas de assistência técnica e extensão rural trabalham com isso, né? E também as associações de produtores. Existe financiamento para você modernizar sua propriedade, né? Então, o que falta é vamos dizer assim, iniciativa mais do ponto de vista empresarial, né? Tipo uma cooperativa, né? Ou uma associação que trate dessas questões e procure dar a assistência técnica que precisa. Hoje, está essa produção orgânica está dependendo da certificadora. Então, a certificadora vai lá, faz um projeto, cobra pelo projeto, depois pelo selo que vai dar no produto, e acho que isso tem dificultado a expansão, né? Porque quem está precisando produzir orgânico é gente de pouco poder. Então sempre tem esse apoio, né? Inclusive em relação aí à tecnologia, a tecnologia mesmo no geral no campo, né? Que ela chega e às vezes o produtor tem uma dificuldade, mas vocês estão sempre aí incentivando e apoiando, né? Outra dificuldade que não falamos é que tem uma norma da criação de aves do Ministério por conta da influenza aviária que não permite criar solto, né? Então, isso assusta as pessoas que querem fazer orgânico. Eles dizem, bom, aí tem essas normas todas, dificulta para o orgânico. Entendi. E quando a gente fala aí sobre a longo prazo, né, Elcio, como que o senhor enxerga aí o futuro da avicultura brasileira? O modelo, né, convencional ainda vai predominar ou a gente está caminhando aí para uma transição consciente? Eu acho que a gente caminha para uma transição consciente. As aves de fundo de quintal vão sempre existir, e alguns sistemas orgânicos verdadeiros também vão existir, mas em número muito pequeno. Mas quem é organizado, ele tem, como a agroindústria, né, como a produção industrial, eles têm como se reinventar a cada semestre, vamos dizer assim. Cada hora que aparece uma tecnologia nova, eles conseguem absorver e colocar em prática. Já no sistema de pequena escala, isso é muito difícil. Então, eu acho que vai se ter as produções rurais
no interior dos municípios, nas comunidades, do tipo caipira ou algum orgânico certificado. Mas para ter mercado para esse orgânico certificado, ele tem que estar na periferia de uma grande cidade, né? Se não for assim, ele não consegue levar o produto no mercado. E para a gente finalizar aqui, já estamos caminhando para a reta final do nosso programa. Elcio, o que o senhor falaria para o produtor, para quem nos acompanha aqui? Se o senhor pudesse dar uma dica em relação a esses dois tipos de produção de frango, né? O que o senhor quer falar aqui para o pessoal? Eu acho que existe um desafio importante para a juventude que está se formando, porque nós estávamos falando aqui de produtores de outras épocas, né, que era do tipo convencional. Mas hoje, todos os filhos da sucessão da propriedade rural estão sendo formados em cargos técnicos e profissionais, e eles conseguem fazer um projeto de produção orgânica igual tem nos outros países. É preciso que se crie aí uma condição de associativismo ou de cooperativa e que tenha um apoio mais assertivo do município, do Estado, do governo federal, em termos de normativas e em termos de recursos de longo prazo. Quanto tempo o senhor tem de Embrapa? Ah, é bom não falar, viu? Senão eles não vão acreditar. Muitos anos, né? Eu Muita estou 49 anos de Embrapa. De Embrapa, olha só, gente, uma vida. E aí vocês sempre estão Eu sou estudando, pesquisando bastante, né? Eu sou puro sangue Embrapa, só me formei, entrei na Embrapa e estou até agora. Que legal. Muito obrigada mais uma vez, e a gente fica feliz aqui com a Foi um colaboração de prazer. vocês, com todas as informações. Obrigada e até uma próxima, Elcio. Bom trabalho aí, viu? Obrigada, tchau, tchau. E muito obrigada também a você de casa que nos acompanhou até aqui. Reveja este e outros episódios no nosso canal no YouTube. Até uma próxima. Tchau, tchau.